a ver ou está atrapalhando uma possível apreensão que poderia estar acontecendo de uma outra forma que não essa, ilegal, inconstitucional, tá? Então, é disso que se trata a situação do momento. Agora, dado o fato de que essas pessoas estão vivendo esse delírio coletivo, esse delírio não está sendo tratado como mereceria ser tratado, como deveria ser, tá? Não como mereceria, não. Não tem nada a ver, né? Como deveria, como problema de sanidade, problema de sanitário da população, tá? É problema de sanidade básica, praticamente, tá? E não está sendo tratado como isso. Está sendo deixado protelado. Acontece que quando toda a sociedade estiver compartilhando desse mesmo delírio, aí todo mundo vai perceber o buraco em que nós nos enfiamos, tá? E essa quantidade de pessoas está aumentando a cada dia que passa, está aumentando em um ritmo bastante acelerado. Não é pouca coisa não, estão avançando e para perceber como foi difícil agora nós lidarmos com essa situação. E olha que o presidente Nicolás Maduro é considerado ditador por grande parte, por utilizar métodos, obviamente, ditatoriais. Tá? Não estou justificando isso aqui, não estou falando que ele esteja certo, mas eu sei que foi o único método que ele conseguiu para que uma catástrofe não acontecesse anteriormente e ele tivesse conseguido segurar as rédeas por mais tempo. Acontece que foi certo? Não sei se foi certo, se foi errado, porque essa violência com as quais nós estamos sendo submetidos todos os dias por essas pessoas, tipo que a própria vice-presidente da Venezuela agora está passando, porque teve que viver com a morte do seu pai, que foi torturado na Venezuela pela própria extrema-direita, essa violência, ela veio para ficar. Ela não sai, ela não vai embora e ninguém se cura disso da noite para o dia. Tá? Principalmente quando ela vira um modo de neocolonização sistemático que está sendo imposto através de ataques esses que eles mesmos recuaram agora, né? Recuaram por quê? Então, como você sequestra uma pessoa acusando ela disso, rouba 4 navios petroleiros, não devolve o petróleo, tá? Retira a acusação de base para justificar a sua intervenção e tudo fica por isso mesmo, tá? E agora, né, para eles vai ficar, foi o que eu estava falando aqui, isso só mudou para justificar o cenário internacional, por conta da China e da Rússia, mas por nenhum outro motivo não, tá? Mas agora vamos aguardar, porque tudo pode acontecer. Agora, caso não fosse uma estratégia política, esses navios já teriam sido, inclusive, devolvidos, tá? Mas sabemos que não passam de estratégias políticas, sim, é uma movimentação inconstitucional em território internacional. Eles não poderiam ter feito o que fizeram, continuam errando. E eu acabei de ver aqui também uma coisa interessante, olha só como a percepção das pessoas é bastante diferente da que nós temos aqui no Brasil, tá? Aqui, eu estava vendo, de acordo com a Times New World aqui, ó, eles fazem uma pergunta na enquete assim, ó. Eles estão fazendo. A enquete é para saber se a Rússia e a China vão condenar as ações dos Estados Unidos no Conselho Nacional de Segurança das Nações Unidas. Tá? Então, e a resposta, obviamente, que está 86% de sim, tá? Que a maioria das pessoas que estão aqui também acreditam. Mas só por eles terem feito a pergunta, é porque eles ainda acreditam que isso possa ser parte de um processo legal. Tanto eles quanto a nossa mídia corporativa, que também estava dando notícia até algumas horas atrás. Agora que está mudando um pouco
o contexto e o cenário que eles estão é, é, que eles estão reproduzindo, tá? Mas até algumas horas atrás ainda existia essa dúvida por parte de algumas mídias, tá? Se era um ato legítimo ou não. Existem pessoas que estão compactuando com isso, que realmente acreditam ser um ato legítimo e não é, tá? Não sabemos que não é. Nada justifica o que foi feito e nem como foi feito, tá? Agora, inclusive, tem mais outra notícia importante que, aqui, dos cubanos, tá? A Cuba decretou luto nacional por causa da morte de 32 militares, tá? No ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. 32 militares cubanos morreram, tá? Então a situação, sim, é bastante grave, eu tô lendo grávida e falei, bastante grave e continua assim, tá? Então, 31 militares morreram, deixo aqui registrar também minha solidariedade a Cuba e aos cubanos e toda a população venezuelana. A situação é bastante séria, vamos aguardar e vamos aprender a conviver com a violência com a qual os primeiros brasileiros habitantes aqui, né, dessa terra tiveram que conviver, né? Agora acho que nós estamos tendo uma experiência nesse sentido, né, de reviver aquilo que os primeiros brasileiros sentiram quando estavam aqui. Imagina os venezuelanos diante do ataque, né, no dia como foi, tá? Então nós estamos tendo uma experiência mais ou menos parecida, ainda que durante todo esse processo, né, da invasão do Brasil até hoje, essa violência tenha diminuído e tenha sido distribuída entre os segmentos mais diversos possíveis, que hoje formam, né, que hoje estruturaram a própria base racista que existe em toda a nossa, amalgamada em toda a nossa sociedade. Então essa violência, ela foi espraiada, né, durante todos esses anos, chegou até nós, em alguns de uma forma muito mais violenta, em outros um pouco menos, mas atingiu praticamente a toda a população brasileira, atinge até hoje, mas agora nós experimentamos a mesma situação exatamente que os povos originários experimentaram na data do descobrimento do Brasil, tá? Então é tudo bastante assombroso esse cenário que está sendo construído e, pior, normalizado pelas mídias corporativas, entre outras, tá? E que veio provavelmente para ficar, esse método, tá? Não somos só nós que estamos sentindo isso, somos nós, o Sudão também acho que está tendo esse tipo de conflitos, a Ucrânia, a Palestina, na faixa de Gaza, entre outros conflitos pelo mundo, tá? Mas o que ficou bastante em evidência foi agora esse cenário da Venezuela. Tamanho foi a desproporção, né, do ataque, das acusações, o método, foi tudo muito agressivo e bastante intenso em relação à acusação, né? Essa acusação foi realmente absurda, né? Foi uma desculpa charrapada para se roubar petróleo e continuar perpetuando esse sistema colonialista no mundo eternamente, tá? E bom, isso vai ser perpetuado sempre, vai ter sempre alguém que vai tentar fazer as coisas do método mais fácil, tá? Que é o de tomar e roubar, tá? Do que o investimento social, coletivo, investir no coletivo, na educação, investir no futuro, energia. Essas pessoas não vão fazer nada disso, não vão, tá? Não vão mesmo, é só você só estudar como é o método deles de pensar, o método deles de enriquecer, que é através de acúmulo de riquezas,
nunca foi baseado em políticas públicas, nenhum deles acho que deve ter necessitado de estudar em escolas públicas, se é que eles estudaram, não parecem nem ter estudado nada, então isso não tem cura, tá? Porque não é doença, eles são assim porque eles querem. Então isso sim veio para ficar e nós teremos que lidar com isso, inclusive até as próximas eleições. Eu vou encerrar aqui agora, ok? E de repente eu retorno mais tarde para atualizar as informações. Quem quiser, gente, se inscreve aqui no canal, me dá essa força, agradeço, tá? Meu nome é Fabiana e eu vou trazer mais notícias do que está acontecendo para todos, para a gente acompanhar bem de perto essas operações todas, esse julgamento, né, pseudo-julgamento, né? Eu espero que, que as coisas não cheguem ao ponto que chegaram em relação. Que não cheguem ao ponto de haver uma execução sumária ou coisa parecida, tá? Vamos aguardar bem atentos. Muito obrigada a todos, todas. Vou encerrar aqui. E talvez eu entre mais tarde, tá? Talvez, não tenho certeza também, tá? O meu Pix está aqui, gente. Se inscreve aqui no canal. Eu boto a chave porque eu ainda não posso monetizar, não tem problema. Mas vocês estão me dando bastante força, tá? Obrigadão por isso. E aí ativa o sininho e receba as notificações, tá? Obrigada mesmo.